Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre o esporte local. Boa tarde, Deja. Boa tarde, Fidelix. Boa tarde a todos. Que foi? Tá sério, mano? Hoje eu tô... fazer o programa hoje bem tranquilo. Hoje é véspera de sexta-feira. Mas não é sexta ainda. Hoje eu... Desculpa, mas... Vamos dar início ao programa? Não, mas aconteceu algum problema, eu tô preocupado porque eu preciso do meu meia. Ei, meu camisa 10 tem que estar bem, tem que estar leve, tem que ter dormido bem, né? Tem que ter, então a gente se preocupa. Dormir bem. Bem mal. Comeu bem. Bem mal. Bem mal. Botafogo perdeu. Ah, entendi, não funcionou o negocinho dessa cor aqui. Essa cor aqui ó, não funcionou, não. Mas acontece, essas coisas acontecem, né? Porque... Raimundo não... Rapaz, não Raimundo, puxa esse rapaz. Raimundo não ajudou. Ei, não fala desse rapaz. Esquece esse negócio. Olha, tu é corajoso. Tu tá falando de quem? Morreu o assunto por aqui, morreu. Morreu. Bora falar. Vamos começar. Vamos falar de esporte. Tá chegando o Esporte Guará, o programa da resenha. Agora, por que a galera assiste Esporte Guará? Porque é a conversa da feira, do restaurante, dos bares, da litorânea, lá do Cabão, né? Da Península. Né? Que tu frequenta muito lá, o pessoal lá, aquela coisa que você soube o negócio lá. Ali também, na Marcelo, que meu parceiro tem um camarote lá, na Marcelo, né? Nós temos também da Cidade Operária. É a conversa do dia a dia. A gente só faz colocar aqui, né? Sem rótulo, sem nada, vai trazendo as informações, inclusive informações do Sampaio Corrêa, são as melhores, o clima sensacional, empolgação, vão treinar hoje à tarde no CT e... Ontem foi dia de folga geral. Teve negada passeando de iate, né? Cuidado pra outro passeando no shopping. Outro... com bombom. Mas não pode falar. Espoca logo. Eu olhei. Espoca logo. Chegou no meu WhatsApp a foto. Só que eu não posso... Ele ainda tava andando um pouquinho mais distante, com medo da galera olhar. Aí tu já tá criando confusão. Esse programa não é pra confusão. Foi folga. A galera, foi folga. A galera precisa. Foi folga. Olha, aí vem os chocolates. Seja garoto, seja fofão, aquele chocolate fofão, seja Cacau Show, aí é bom, cada um tem o seu chocolate, não é não? Deja Blue. Entendeu? Deja Blue. Então a gente tem que estar fazendo as coisas. Temos hoje um VT, né? Cuidado para você não se atrapalhar. Vamos às informações do Sampaio? Vamos puxar, depois eu puxo esse assunto. Deja Blue. Enquete, por que Deja Blue? Vamos às informações do Sampaio Corrêa, tem barca, né? Barca de dispensa, hein? Negócio sério. Tá certo, tem que começar a enxugar. Ninguém vai ficar aí com 70 machos pagando comida, alimentação e os caras não querendo nada com nada. Agora que o Marcinho chegou, ajeitou as coisas, né? Deu uma ajustada. Vamos às informações do Sampaio, a barca do Sampaio Corrêa que tá para vazar. Mostra aí na tela. Foram 5 atletas dispensados, nomes até que causaram surpresa, como o meio-atacante Marco Aurélio, que veio com um excelente cartão de visita. Ele foi artilheiro do Botafogo do Paraíba e foi colocado até como solução para o tricolor melhorar o poder ofensivo. Pois bem, Marco Aurélio não teve muitas oportunidades. Atuou 126 minutos em 4 partidas e não marcou nenhum gol. Os outros jogadores dispensados foram Alisson Mira, Silva, Wellington Rato e Danilo Pires. Alisson jogou 4 partidas e também não balançou as redes adversárias. Já o volante Silva jogou em 31 partidas. Chegou a ser improvisado na lateral, mas também deixou o tricolor sem marcar nenhum gol. O carioca Wellington Rato jogou 25 partidas em 2018 e mais 9 jogos em 2017. Em 34 partidas, o atacante marcou apenas uma vez no dia 18 de abril, no empate em 2-2 com o River do Piauí pela Pré-Copa do Nordeste 2019. Para fechar a conta, quer dizer, a lista de dispensas, o maranhense Danilo Pires. O meia esquerdo estava no Paysandu do Pará e chegou ao Sampaio para cobrir uma carência na posição, mas jogou apenas 5 vezes.
Nesta temporada, o time maranhense marcou poucos gols e sofreu bastante com os ataques adversários. Foram 54 gols sofridos e apenas 49 marcados em 55 partidas disputadas. Olha, eu queria dizer o seguinte, Juninho Guará, uma orientação aqui. Quando você disser voltando, tem que ser na vera, voltando. Ele me ameaçou 3 vezes, voltando. Aí eu me calei. Aí eu comecei a conversar, ele voltando, aí me calei. Aí ele voltando. É igual o meio-campo quando vai, o cara faz uma ameaça e ele volta pra zaga. Vai pra barca, vai pra barca. Vai, cuidado, a barca tá. Aí, parceiro, a barca tá pesada aqui na Guará também, hein? Me surpreendeu o primeiro nome, deixa aí, que nós vimos aí na relação de dispensa, Deja Blue. O que aconteceu com a principal contratação do presidente Sérgio Frota enquanto diretor de futebol? Que ele disse que era diretor de futebol agora, né? Enquanto diretor de futebol, o que deu errado? O Marcos Aurélio, né? Jogador que veio do Botafogo da Paraíba. De qualidade. Fez uma excelente Série C, um jogador prestigiado no futebol nacional, que se esperava muito dele para ser a principal solução do setor de criação e também do setor de ataque, já que ele pode ocupar essas duas funções. Mas não teve uma sequência, de fato, continua sendo um belíssimo jogador, mas futebol tem disso. De repente você chega em uma grande equipe, você de repente não tem a oportunidade, ou você tem e não consegue desenvolver o seu melhor, e foi o que aconteceu com o Marcos Aurélio. Não tiramos nada do que ele já representa para o futebol brasileiro, jogador extraordinário, mas infelizmente não deu certo. E chegando no final da competição, tem a contenção de despesa. E se um jogador não está sendo utilizado, é melhor chegar, conversar de uma forma amigável, para que seja bom para ambas as partes e ele possa seguir o seu caminho. Eu acho que é dessa maneira que a diretoria do Sampaio está trabalhando. Claro, muitos vão se perguntar, foi um equívoco a contratação do Marcos Aurélio? De repente sim, de repente não. Poderia ter dado certo, mas não deu. Tem o Danilo Pires também, que chegou como uma das principais contratações, jogador de articulação, mas também não se encaixou. O Wellington Rato. Então, assim, são jogadores principalmente do meio para frente. Jogadores que se esperava muito, mas depois da chegada do Eloy, da efetivação do João Paulo, perderam muito espaço. Mas eu acho que o Sampaio, com esses atletas que provavelmente vão ficar, até porque essa lista de dispensa ainda não se concretizou, isso é uma especulação, ainda não está confirmada pela diretoria do clube, eu tenho certeza que com esse elenco que o Massinho agrupou, que o Massinho abraçou, tem condições de sair dessa situação. Então, de acordo com essa relação, a gente já percebe que o Massinho já tem bem desenhado na mente dele quem é quem no elenco, quem é quem, não só no elenco, mas no time titular. Ele já sabe com quem ele pode contar, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, foi interessante que o Massinho teve a possibilidade de repetir a mesma escalação de uma partida para outra. O mesmo time que enfrentou o Oeste empatou fora de casa, foi a mesma equipe que iniciou na vitória diante do Figueirense. Isso é bom para dar conjunto, mesmo que esteja faltando aí menos de 10 rodadas, né? Mas é importante dar conjunto nesse final. Eu acho que os jogadores entenderam como é o Massinho. Muito se questiona, o Massinho não tem tanto estudo, o Massinho não é um treinador que tem tanta capacidade como os outros que já passaram. Mas de repente pode ser um dos maiores motivadores desse elenco nesse momento da competição. E nesse momento da competição, o que se precisa é de motivação. É de você ouvir do treinador que ele é capaz, ouvir do treinador que confia em você. Caso do Odair Lucas. Vinha praticamente não tendo nenhuma oportunidade, esquecido. Nem no banco de reserva o Odair Lucas frequentava. Hoje é titular absoluto e tem feito bons jogos. Eu acho que é isso que falta, é você chegar, dar moral para um atleta que você sabe que tem qualidade, porque só assim ele pode render e pode te ajudar. E é o que está acontecendo no Sampaio nesse momento. Eu queria citar falar de treinador, que tu citou o Massinho e falou muito bem, 2 treinadores aqui para mostrar o que nós temos hoje no futebol brasileiro. Um dos caras que até ele foi apelidado de professor. Professor, né? Tem até um... Professor. Então, foi apelidado de professor. Um cara que dá aula, tática, conseguiu fazer lá atrás o que pouca gente tinha coragem de fazer. Dava um nó tático em quem se propusesse a ir de encontro ao futebol que ele oferecia.
que é o Vanderlei Luxemburgo. E tá aí desempregado e não tem quem faça o Vanderlei se empregar. Incrível. E é um estudioso. É um cara que, só fazendo um contratempo, é um cara estudioso, um cara, né? E nós temos paralelo ao Vanderlei Luxemburgo, o Gaúcho, Renato Gaúcho, que imita com as suas entrevistas, que imita com a forma de conduzir o seu time. E hoje, eu escutei ontem na ESPN os caras falando que já está pintando de repente, depois do Tite, aí a possibilidade do Renato Gaúcho até ser cogitado, olha só, na seleção brasileira, mas principalmente por quê? Porque o Renato Gaúcho entende do que você falou, do vestiário, entende de gente, ele vai no foco e, claro, dentro de campo foi jogador tem a facilidade maior de entender, tem os atalhos, passou uma vida inteira ali dentro, então às vezes o estudo nesse caso, ele é meio que não é o ator principal, mas sim o vestiário, a motivação e o conhecimento dentro de campo, por já ter vivido, é mais válido. Agora, claro que somando isso o estudo, né? Tudo isso que o Marcinho tem ao estudo é interessante. Então hoje, os técnicos que se destacam são aqueles que, além de tudo, têm um vestiário forte, né, DG? Sem dúvida nenhuma. E você deu dois bons exemplos, do Vanderlei Luxemburgo, que foi pentacampeão brasileiro. Sim. Na década de 90 era o melhor treinador do futebol brasileiro, ganhou tudo. E você citou também o Renato Gaúcho, que, lembrando, o Renato Gaúcho também sempre fez bons trabalhos. Sim. Foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense e agora com esses títulos todos em um excelente trabalho na equipe do Grêmio. E se você for pegar os jogadores que tem no Grêmio hoje, eram jogadores esquecidos em seus clubes. Perfeito. Eram jogadores taxados como ex-atletas. Você tem o Léo Moura, você tem o Cícero, o Jael, que ninguém queria. Ele foi buscar o André no Sport Recife, que muito questionado, e deu liga. O menino que tinha um cabelinho Rastafari não, o lateral, acho que é lateral. O Cortez. O Cortez que estava cogitado para ir para um time de Série B do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho apostou, recuperou esses atletas, como você bem disse, dentro do vestiário, no dia a dia, dando moral, passando confiança, mostrando para eles que eles eram importantes no Grêmio nesse momento, entendeu? Eu acho que tudo isso, para um treinador, eu acho que é o diferencial para que ele possa ter sucesso na sua carreira. Agora você que é por isso que o Renato Gaúcho hoje é um dos mais cogitados para a seleção brasileira pós-Tite. Ninguém sabe se o Tite vai ficar até a Copa de 2022. Nesse momento é o Tite o treinador da seleção brasileira, mas o Renato Gaúcho já está merecendo uma chance. Agora, para que a gente entenda e chamar o intervalo, que já está na hora de chamar o intervalo, deixa aí, você que esteve lá dentro, o treinador, ele entende a peça, o jogador que ele tem, e entende que aquele jogador ele pode render melhor em tal posição, ou ele teima em deixar, por exemplo, o cara se sente bem como segundo volante, mas ele vai para meia, ou então ele é meia e desce para segundo volante. Tu acha que Marcinho tem isso? Ele pega o cara e diz, daí Lucas é zagueiro, então tu vai ser zagueiro. Ou então, o Eloy, ele não vai ser segundo volante, ele vai ser um meia e tal. Você acha que o Marcinho conseguiu identificar? Se tu gosta de suco de laranja, tu vai beber suco de laranja para te sentir à vontade dentro do campo. Perfeito suas palavras em relação ao quê? A você não inventar nesse momento. Isso. É você colocar o que tem de melhor seus jogadores nas suas respectivas posições e passar confiança. O Odair Lucas é um zagueiro. A partir do momento que o Odair Lucas começar a querer sair bonito da sua linha de defesa, ele pode se complicar. Aí atrapalha todo o coletivo. Mesma coisa do Joés. Então acho que fez um casamento perfeito essa dupla de zagueiros. Aí você parte pro meio de campo. Se você tem o Adilson Goiano, que tem uma boa saída de bola, um bom senso de posicionamento, e você tem o William Oliveira, que é um cão de guarda, é aquele jogador que caça a todo momento, por que não colocar esses dois jogadores juntos? E se você tem dois jogadores polivalentes, que tem uma dinâmica tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, sem a posse de bola, que é o Fernando Sobral e o Eloy, por que não utilizar desses artifícios? E é isso que tá fazendo com que o Sampaio seja uma equipe hoje mais compacta dentro de campo. E você falando assim, com as peças, é um time interessante, né? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar um meio de campo com Adilson Goiano, William Oliveira, Fernando Sobral e Eloy, é um meio de campo de muita qualidade, de muita pegada e de muita entrega. O Eloy
teve algumas partidas que ele não estava bem tecnicamente. Nesse último jogo ele errou muito o último passe. Saiu 4 contra 2, 3 contra 1 e ele errou muito. Ele até se cobrou na entrevista de que esses 8 dias até o jogo do Atlético Goianiense, ele vai procurar aperfeiçoar, treinar mais esse último passe que o Sampaio está tanto pecando. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o Marcinho achou a equipe ideal. Espero que não seja tarde, mas já está surtindo efeito dentro de campo. Bacana, vou de intervalo. Na volta tem Série B do Maranhense, tem mais Sampaio Correia e mais Esporte Local. Daqui a pouquinho a gente volta.